Oi, gente, tudo bem? Vou trazer para vocês o comentado com a Bíblia O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, acho que é isso. Olha, eu vou falar sobre a serpente hoje, tá? O último comentário que eu fiz para vocês era sobre a separação, que na verdade não é separação, é fim, é morte, né? Porque aqui nesse livro ele chama de separação. É um que é um eufemismo? Desculpe se eu errar, eu acho que é isso. É uma suavização, né? Em vez de falar morte, fim, fala separação. E aí, a morte dele, ela dá alguns sinais estranhos, né? E eu pensei melhor sobre isso. E eu acho que ele buscou a morte. Eu acho que ele já tinha pensado sobre isso. Eu acho que talvez ele até planejou isso, tá? Eu acho que a obra dele denota isso, a busca dele pela morte como último voo. Eu estava buscando umas fotos, umas imagens na internet dele e acabei achando uns desenhos dele, do Pequeno Príncipe em cima do mundo dele, do mundinho dele, né, do planeta Terra, enfim. E aí tem é cadafalso, acho que é cadafalso, né, que o Pequeno Príncipe tá pendurado ali, enforcado, sabe? E eu achei muito estranho eu acho que é dele, né, aquele que eu vi, que é o mesmo estilo dessas ilustrações aqui, igualzinho. Até vou voltar um pouquinho para vocês para falar ainda sobre a separação. Algumas vezes ele vai ser dispensado, né, dos voos dele, mas ele é teimoso, ele sempre volta. Aqui fala, foi-lhe permitido voltar a integrar o grupo. Ele só foi autorizado a voar em 5 missões. Um limite que não foi respeitado. Então ele não respeitava as coisas, sabe? Ele era dispensado, ele voltava, dão um certo limite para ele não respeita. Então ele não tem bom senso, né? No que ele está fazendo, ele não tem limite, ele não tem amor à própria vida, então ele se arrisca demais, entendeu? Existe uma coisa que é o suicídio direto, que eu descobri tem alguns anos. Quando a pessoa intenta fazer algo contra a vida, mas existe o suicídio indireto, que também tem a sua penalidade, né? Perante Deus, que é a falta de cuidado com a própria vida, com a saúde, enfim, entendeu? Aqui tem um parágrafo que fala, olha o seguinte: há quem acredite existir uma referência à eutanásia no final do Pequeno Príncipe. Mas Saint-Exupéry, poucos dias antes de partir de Nova York para o norte da África, havia escrito para sua esposa explicando que não suportava ficar longe daqueles que sofrem com a guerra e que sofrer o máximo possível
Era a única maneira que conhecia para ficar em paz com sua consciência. Aqui, quando eles falam que há quem acredite existir uma referência à eutanásia no final do Pequeno Príncipe, isso aqui é a decisão de morrer, né? Que eu entendo como suicídio. Olha o que ele diz para a esposa dele: não vou partir para morrer, vou partir para sofrer e assim me comunicar com o meu próprio povo. Não desejo ser morto, mas, no entanto, aceito de bom grado adormecer. Ou seja, ele acaba falando que está disposto a morrer de todo jeito. Embora seja pessimista quanto ao desejo da humanidade, nenhuma ideia de suicídio passava pela sua cabeça. Enfim, eu não sei. Eu não tenho certeza disso. Ó, nas notas de Cidadela, que deve ser um livro dele também, ele escreveu que ninguém pode dizer qual é o limite, além do qual a distância causa uma ruptura. De certa forma, ela não separa, mas liga, não desconecta, mas confunde. E se houver uma herança ideal a ser apreendida e levada adiante, a pessoa que desaparece ainda estará presente no trabalho que continua em fidelidade a essa tarefa. Para mim é claro, ele planejou morrer, sim. E ele usou a guerra para conseguir o que ele queria. Né? Ele poderia desaparecer no meio da guerra, que uma pessoa que morre no meio de uma guerra, ninguém pensa que é suicídio, entendeu? Parece uma morte natural, porque guerra, pensa, tem um monte de gente morrendo, só que essa morte aqui, eu não... Tem muitos indícios, porque olha o que ele fala, quando ele fala dessa distância, é a morte. Ninguém pode dizer qual é o limite, além do qual a distância causa uma ruptura. Aqui ele fala, as pessoas pensam que a distância causa uma ruptura, mas que nada. A distância, ela não separa, ela liga. Ela não desconecta. Então, o que ele está dizendo? Essa ruptura, essa distância é a morte, porque quando a pessoa morre, parece que você está distante para sempre. Só que, olha o que ele fala, que existe uma herança. E não só uma herança ideal. Quer dizer, uma herança perfeita a ser apreendida. Apreendida, eu entendo a ser aprendida como uma lição, algo que as pessoas vão conhecer e vão aprender. E levada adiante, vão aprender e levar adiante, que é a obra dele, que é o livro dele, que é o Pequeno Príncipe e os outros livros dele. Então ele acredita que a morte dele não é o fim. A morte dele não separa ele do público dele, das pessoas. Mas pelo contrário, com a morte dele, ele fica ligado às pessoas para sempre, através das obras dele. É isso que ele pensa. A pessoa que desaparece, que no caso é ele, ele já falava da futura morte dele, ainda estará presente o quê? No trabalho que continua, que é, né, que ninguém dá conta. O artista morre, o escritor morre e a obra dele fica aí para ser, enfim, para ser editado quantas vezes, né, quiserem e passado para frente. Em fidelidade a essa tarefa. Então, assim, o trabalho dele continua. Ele morre, mas o trabalho dele não. Então, aqui no outro livro, Cidadela, ele já fala. Todo escritor pensa nisso, né? Acho que
todo escritor pensa nessa. Eu já pensei assim também, nessa questão de que o livro é a sua herança, né? Acho que não só o escritor, né? Mas ele tem uma atitude muito. Eu ia falar desrespeitosa. Ele não atende aos limites dos voos, né? Daquilo que é seguro, entendeu? Ele não respeita isso. Ele não respeita a própria vida dele. Ele está disposto a tudo, né? Inclusive morrer. Ele quer morrer, na verdade. Por isso que ele se arrisca tanto. Estava procurando um trecho aqui que fala o seguinte, que um pouco antes dele morrer, ele começou a distribuir alguns pertences dele, né, para alguns amigos dele. Aqui no caso, ele distribui alguns para Sylvia Hamilton, a amante dele, estadunidense. Naquele momento, Antoine disse-lhe: também gostaria de te dar algo esplêndido, mas isso é tudo que posso te dar. E entregou-lhe uma câmera fotográfica antiga, junto com o manuscrito do Pequeno Príncipe, hoje conservado na Biblioteca Morgan, em Nova York. Acho que era uma maneira dele garantir que a obra dele estaria nas mãos de alguém que faria com que fosse publicado, acho, né? Eu estava vendo que na internet algumas coisas que chamam, né, a Sylvia Hamilton da serpente da história. Eu sempre entendi que a Sylvia Hamilton não é a serpente, que ela é a raposa. Como eu já disse, a raposa, ela é selvagem, né? E o Pequeno Príncipe queria conquistá-la, mas não só essa Sylvia Hamilton, mas ó, tinha uma enfermeira e tinha outras mulheres também. Eu não sei se ele frequentava prostíbulos também, enfim. Mas ele sempre se apaixonava, ele tinha esse temperamento talvez muito sensível, né? O artista, mas ele também talvez fosse muito sem autodomínio, um homem sem autodomínio, né? Não sei se era boêmio, enfim. E ele não conseguia permanecer, ele sempre tinha que ir, então ele tinha que. Ele dizia que amava a esposa, mas ele não conseguia ficar do lado dela, né? Ele não conseguia, sei lá, talvez ter um trabalho mais normal ali para poder conviver e ter uma rotina como toda família tem. Ele não tinha isso, então ele só conseguia amá-la justamente porque não podia ficar com ela. E a sensação que eu tenho é que esse tipo de sentimento que ele tinha, do impossível, ele reclamava disso, mas era isso que ele buscava. Ele não queria um relacionamento normal. Ele queria realmente o sofrimento. Então eu vejo que a serpente é ele mesmo. É o próprio mal. Ele escolhe o mal. Como ali fala, eutanásia é a pessoa que escolhe morrer. E o suicídio também, né? Então, assim, ele é a serpente. Ele é a vítima e ele é o devorador. Ele resolve voar de qualquer jeito. Ele resolve se relacionar sexualmente, fisicamente, de qualquer jeito. Ele é a serpente. Ele é o devorado e devorador.
Não são as amantes dele, as mulheres, não. Ele é que decide isso, né? Tanto que ele arruína com o casamento dele, é ele que arruína. Ninguém arruína com o casamento de alguém. É o homem que decide arruinar com o próprio casamento. Ou é a mulher que decide. A pessoa decide. Ele vai, quer ver aqui no finalzinho, que eu acho interessante. Acho que é a página 163. Ele decide ir atrás da cobra, como ele decidia ir atrás de outras mulheres. Ele decidia ir atrás da promiscuidade. Ele decidia, quer ver? Parece que o último voo dele, ele chegou muito tarde, provavelmente chegou muito cansado, e daí vem um substituto que pensou o quê? Ele tá muito cansado, acabou de chegar, ele não pode voar desse jeito, olha o jeito que ele tá, olha o estado dele. E disse que a cara dele era muito triste, taciturna, ele estava estranho, e parece que ele entra. Não sei se ele pensa, ele está nervoso, ele se recompõe. E antes que o substituto voe, ele vem e fala, não, você não vai, eu vou. Tá bom. Ele era tipo titular, né? Então tá, vai. Só que foi um ato de loucura que o levou para a morte. E era isso que ele queria. Aqui, quer ver? Esta noite, sabe, não venha. Com quem que ele está falando aqui? Ele está falando com alguém, ó, sobre a morte dele. Quer ver? Ó, vou ler aqui o capítulo 26. Ao lado do poço estavam as ruínas de um velho muro de pedra. Quando retornei de meu trabalho, no dia seguinte ao anoitecer, avistei de longe meu pequeno príncipe ali sentado, balançando as pernas. Ouvi o que dizia. Não se lembra? Dizia. Não é este o lugar? Outra voz lhe respondia provavelmente, pois ele replicou: sim, sim, é hoje o dia, mas não é aqui o lugar. Continuei a caminhar em direção ao muro. Não via nem ouvia ninguém. No entanto, o pequeno príncipe replicou mais uma vez: é certo. Você pode ver onde deixei o vestígio da minha presença na areia. É só esperar um pouco. Estarei aí esta noite. Achava-me a 20 metros do muro e continuava a não ver ninguém. O pequeno príncipe voltou a falar após curto silêncio. Tem veneno do bom? Tem certeza que não vai me fazer sofrer demais? Detive os passos com dor no coração, mas não compreendia nada. Agora vá, disse. Vou descer. Naquele momento voltei a olhar para a parte de baixo da ruína do muro e dei um salto. Lá estava, com a cabeça esticada para o pequeno príncipe, uma dessas serpentes amarelas que matam as pessoas em 30 segundos. Você olha aqui, o pequeno príncipe, né, que é ele está se conversando com quem aqui? Se falando com quem? Com uma serpente. Ele busca a serpente e tem um diálogo com ela. E diz para a serpente: hoje é o dia, mas não é aqui. Espere por mim, estarei aí esta noite. E aí ele fala para a serpente: existe mesmo veneno que é bom, né? Tem certeza que eu não vou sofrer muito? Olha isso. Então, assim, ele procura o sofrimento, como se ele acreditasse que o sofrimento é bom. Isso tudo é o que eu tenho falado para vocês, a cultura do sofrimento, a cultura do sacrifício, onde as pessoas acham
que elas precisam sofrer. Ele era muito bom no que ele fazia, extremamente bom, tanto como piloto, como escritor. O problema dele era de caráter, né? Já falei isso aqui. Um caráter flácido, sabe? Mole, sem firmeza de caráter. Ele casou, Deus deu para ele uma esposa, 3 filhos, e é uma coisa que ele não conseguiu segurar por falta de caráter. Ele mentia muito, né? E ele mentia bonito ainda, né? Mentia muito bonito. Ele falava coisas lindíssimas para a esposa dele, mas que provavelmente já conhecia a índole dele, sabia que era tudo mentira, por isso que ela mal respondia as cartas dele, não ligava para aquelas cartas, por quê? Todo mundo, mas a mulher principalmente, né? Ela ama demonstração de afeto, cartas românticas. Muita mulher nunca recebeu uma carta de amor, né? Só que se você começa a receber muita carta de amor e é só carta de amor, não tem nenhuma atitude, né? Não tem nada real, você começa a descartar aquilo. Pelo contrário, talvez você comece até a se enojar daquilo, porque você vê que é tudo mentira. E aí ele perde a esposa, ele perde os filhos, ele sai em busca de outras mulheres, sempre se apaixonando, sempre se decepcionando. E ele não consegue manter a família e não consegue manter as mulheres lá fora. Quer dizer, ele acabou com a família dele para buscar algo lá fora e esse algo lá fora ele não encontrou. No final, ele ficou sozinho, né? Ele perdeu tudo a troco de nada. Então, quando vem a guerra, eu acho que é a oportunidade que ele tem de antecipar a morte dele, que ele pensa, né? Talvez ele termina esse Pequeno Príncipe, entrega para essa Sylvia Hamilton, que é alguém que valorizava o texto dele e sabia que ela ia atrás, né, para publicar. Ele busca a serpente. Ele vai até esse muro, ele senta, ele fala, eu vou descer. Ele vai encontrar com a morte. Não sei se ele pega o avião dele e voa para o chão, enfim, eu não sei exatamente. Mas ele é que busca. Ele que busca as amantes, ele que busca as oportunidades de fazer coisas erradas. E a última coisa errada que ele fez foi isso, foi partir de forma irresponsável, voar de forma irresponsável. Mentir o tempo inteiro, né? Talvez se ele tivesse tido um comportamento mais maduro, de chamar a esposa dele para conversar, confessar os erros dele, pedir perdão, né? E recomeçar a história dele com ela, tentar, sabe, entender que ele tinha que mudar. Mas ele não faz isso, ele é covarde, né? Então, quer ver? Que história é essa? Fala com serpentes agora? Disse-me ele. Pulei um pouquinho, tá? Estou muito contente porque encontrou o que faltava à sua máquina. Agora já pode voltar para onde vive. Também eu hoje volto para onde vivo. Em seguida, em tom melancólico, é bem mais longe.
é bem mais difícil. Garoto, você está com medo. Ficarei com muito mais medo hoje à noite. Oh, garoto, quero ouvi-lo rir de novo. Mas ele me disse: esta noite fará 1 ano. Minha estrela estará bem sobre o lugar onde caí no ano passado. Garoto, essa história de serpente do encontro com a estrela não parece um pesadelo? Ele quer dizer que para ele voltar para a estrela dele, ele tem que se encontrar com a serpente. E não. A serpente nunca é uma representação de algo bom. Se ele tivesse sido picado por acidente, mas não. Não ele buscando a serpente, entendeu? Eu até acredito que existem 2 maneiras de você pecar. E eu acho que Deus pune mais quando você tem consciência daquilo que é errado, entendeu? Tem as pessoas que têm menos consciência ou menos condições de dizer não ao pecado, entendeu? Como, por exemplo, também no direito tem uma tal de estado de necessidade, né? Quando a pessoa está com fome, está em algum estado de medo, de necessidade, no qual ela, entendeu? Acaba fazendo algo errado, entende? Por sobrevivência. Mas esse aqui não é o caso, é a pessoa que busca, entendeu? Tem a consciência e busca fazer algo errado. Aí, esta noite, sabe, não venha. Não abandonarei. Parecerá que não estou bem. Darei a impressão de que estou morrendo. É assim. Não venha ver isso, pois não vale a pena. Não abandonarei. Digo-lhe isso também é por causa da serpente. Não quero que ela o pique. As serpentes são más. Podem picá-lo só por prazer. Não abandonarei. É verdade que acaba faltando veneno para a segunda picada. Nessa noite não o vi sair, escapuliu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, dava passadas rápidas e decididas. Disse-me apenas: "Ah, você está aí!" E deu-me a mão, mas sua fisionomia continuava a revelar aflição. Fez mal em vir. Você sofrerá. Parecerá que morri, mas não será verdade. Eu continuava calado. Você me compreende? É longe demais. Não posso levar este corpo até lá. É pesado demais. Será como uma velha casa abandonada. As velhas cascas não chegam a ser uma coisa triste. Será agradável, você sabe. Também eu olharei para as estrelas. Todas as estrelas serão poços d'água com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Será muito divertido. Você terá 500 milhões de sininhos e eu terei 500 milhões de fontes. E ele também se calou, porque chorava. É este o lugar. Deixe-me dar um passo sozinho. Você sabe, minha flor, sou responsável por ela, e ela é tão fraca e é tão ingênua, só tem 4 espinhos para protegê-la do mundo. Também eu me sentei, pois não conseguia manter-me em pé. Ele disse: é isso, é tudo. Hesitou alguns instantes, depois se levantou, deu um passo, eu já não podia mover-me. Foi só um clarão amarelo em seu tornozelo. Ele ficou imóvel por um instante. Não gritou, caiu de mansinho, assim como cai uma árvore. Nem sequer fez barulho por causa da areia. E aqui no final é a queda do avião dele, né? Só que para a queda do avião, ele tem essa picada da serpente. Para mim, essa picada da serpente, ó, ele vai atrás, aqui é o lugar.
ele escolhe um lugar, né? Não sei, para fazer uma peripécia com o avião, a última peripécia que ele sabia que não ia dar bom. Ele vai para encontrar a serpente. E aí ele faz uma péssima escolha. É mais fácil para ele, né? Do que ter que assumir os erros dele, sabe? Pedir perdão. Fazer esforço para mudar. Pensa, para mudar é mais trabalhoso, né? E, enfim, para ele era mais fácil escrever cartas, para ele era mais fácil voar por aí, viajar por aí, ficar no deserto, do que ter que voltar para casa e resolver mudar, né? E que é uma pena. As pessoas estão sempre fugindo, né? E então essa serpente é ele mesmo, né? É a própria falta de... As pessoas erram, né? A gente erra, todo mundo erra. Só que a gente tem que ter humildade, né? E a gente tem que acreditar que nunca é o fim, sabe? Deus sempre quer restaurar a gente. Então não importa, porque assim, a gente vê que muita gente, mesmo Judas Iscariotes, eu nunca achei e não acho que ele deveria ter se suicidado, nem acho que Jesus ficou feliz com isso. Por mais que muitas pessoas ficassem, quando era criança, minha mãe falava que ela batia no Judas, fazia um bonequinho. Qualquer erro que for, muitas pessoas se suicidam por causa da consciência, né? Por remorso, enfim. Ou mesmo quando a culpa não é delas, né? Quando elas sofreram um grande mal com o qual não conseguem conviver com a lembrança, né? E que as levam. Então, quem acusa é o diabo, né? Deus é aquele que acolhe, acolhe o filho pródigo. Então, Deus sempre torce para que a gente seja feliz, é isso que Ele quer. Ele não quer sacrifício, Ele não quer sofrimento, Ele não quer nada disso. Isso quem quer é quem não gosta da gente, né? Isso quer sempre que a gente sofra. Mas Deus não, Deus quer que a gente pegue o caminho mais leve, mais fácil, sim, uma vida boa, feliz, leve, agradável. É isso que Ele quer, sempre foi o plano dele, o projeto dele. Que a gente tivesse uma vida boa, leve, feliz, saudável, né? Não uma vida difícil, sabe? Sofrida. Isso não é Deus que quer. Isso quem quer é o inimigo e as pessoas que não gostam da gente. Tchau. Deus abençoe vocês.